E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um episódio da série de React. Episódio este que eu estou regravando porque infelizmente eu já gravei esse episódio antes, mas houve um problema no áudio. Eu vou tentar fazer esse episódio até de forma mais enxuta aí para vocês. E como já tem muito tempo que eu não abordo essa série de React aqui no canal, eu acho importante a gente fazer algumas reflexões sobre o que é o React, por que a gente está usando ele, antes de partir para o exemplo de fato. O primeiro ponto que eu julgo importante falar sobre o React é que ele torna a manipulação de interface de usuário muito mais fácil de ser gerenciada. Então, a lib, o React é uma lib, é uma biblioteca que cuida do view, da parte de visualização, da parte da interface de usuário da sua aplicação web, permitindo que as aplicações possam ser gerenciadas, aplicações bastante complexas e que demandam um comportamento bastante dinâmico. Então, muito do que a gente vai fazer nessa série é dinâmico. No caso específico, a gente vai fazer um exemplo de um cronômetro, de um contadorzinho de tempo. A manipulação que o React faz é em cima do que a gente chama de DOM, que é o Document Object Model, o modelo de documento de objeto, que nada mais seria do que uma árvore que gerencia as tags HTML que você trabalha. Caso do HTML, head, body, div, por aí vai. E como você precisa lidar com essa camada do DOM para fazer manipulações mais interativas, mais interessantes, o React acaba fazendo esse trabalho sujo, dando uma resposta bastante rápida para uma aplicação construída usando ele como base. Assim sendo, a lógica da sua aplicação, o back-end da sua aplicação, ele fica isolado da interface de usuário, que você manipula diretamente usando o React. E isso, para tornar a sua aplicação melhor construída, melhor projetada, acaba sendo bastante útil. E outro ponto muito legal do React é que você tem uma comunidade muito produtiva, muito participativa, que te ajuda tirando dúvidas, que cria uma série de projetos usando o React. Então você tem muita ferramenta e muito código para usar. Então vale a pena, eu vou deixar alguns links na descrição, links para você aprender mais a respeito do React, tá certo? Então sem mais delongas, vamos partir para o exemplo, que é isso que a gente quer fazer, né? Já de antemão, eu te peço desculpas se por acaso a câmera ficar chacoalhando um pouquinho, porque essa mesa, ó, ela tá meio bambeando. Então eu vou tentar tomar cuidado para que isso não incomode. E bom, vamos lá. A gente vai precisar de 3 arquivos para a gente criar um cronômetro. Acho que antes até de a gente programar o cronômetro, seja bom a gente ver como é o cronômetro funcionando para a gente entender. Então vamos lá. Então a gente vai fazer um cronômetro tipo esse que está aí na tela agora. Isso aí, esse cronômetro é feito usando puramente o React e executa basicamente uma máquina cliente. Para executar esse exemplo, eu estou rodando ele dentro do Champ. Então, eu até recomendo que você dê uma olhada sobre como instalar o Champ, como trabalhar com o Champ, que ele vem com um servidor Apache, PHP, esse negócio todo, é importante para desenvolvimento. A gente também usa na série de 3JS. E, bom, sem mais delongas, vamos para o código, né? Vamos programar, que é isso que a gente tá aqui para fazer, né? Então, primeiro eu vou definir aqui a minha tag HTML. Vou abrir e fechar ela. Depois dela, eu preciso abrir e fechar a tag head, a tag cabeça. Depois eu vou definir o meu meta charset. Basicamente aqui eu estou especificando a codificação de fonte que eu vou usar. E o ideal é a gente trabalhar com a UTF-8, porque a UTF-8 tem coisas como acento, C cedilha e tudo mais, então ela é bem mais completa. O título da página HTML, que vai ser o nome do episódio dessa série, vai ser episódio 3, cronômetro.
né? Então, como sabemos, isso vai ficar no título da sua janela. E a partir daqui a gente vai incluir as bibliotecas que o React precisa. Essas bibliotecas que eu estou incluindo, elas não são exatamente as que você vai usar para desenvolvimento. Essas aqui que eu estou usando, até desse site, unpackage.com, elas normalmente são usadas mais para estudo, mais para você aprender. Não é efetivamente elas que você vai usar no servidor final. Mas para os nossos propósitos aqui, que é aprender a trabalhar com React, é bastante apropriado. Elas estão dentro da pasta React 16, estou trabalhando com a versão 16 do React, react.development.js. Depois disso eu fecho a tag script, tá certo? Eu vou tirar isso daqui da frente, ó. Melhorou bastante agora, né? Com isso você consegue olhar tudo que eu estou fazendo. Além do React, que foi essa instrução que a gente adicionou aí na linha 5, eu vou adicionar agora na linha 6 o React DOM. Ah, Lucas, mas que diabos é esse tal de React DOM? O React DOM, pessoal, é uma outra biblioteca separada do React que faz essa cola, que faz esse meio campo entre o DOM e o React. É efetivamente nela que você vai, por exemplo, informar qual componente React você vai renderizar na tela, em qual div da sua página você vai renderizar o componente. É o React DOM que faz isso. Então a gente também precisa dele. Eu acho que eles separaram o React do React DOM por questões de organização, tamanho. Tem uma coisa assim. Mas no fim das contas, você só vai ter que incluir ele também. React.dom.development.js, tá certo? E abre e fecha a tag script. Esse ficou um pouco maior, mas qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, olha bem o código, vai estar no GitHub esse código para você mexer depois, então não se preocupe. O terceiro que a gente vai incluir aqui é o compilador Babel. O compilador Babel, pessoal, ele é um compilador que permite justamente trabalhar com comandos de JavaScript mais moderno. Então, muito da sintaxe que a gente vai usar nesse exemplo, ela funciona, ela compila no Babel. A gente vai trabalhar com a versão 6.15.0. Eu acredito que deve ter versões mais recentes, mas no caso eu acabei testando nessa versão. Mas acredito que se você pegar uma versão mais nova vai funcionar também. Geralmente é bem compatível. E depois disso, aí a gente vai incluir o CSS do nosso exemplo. Por que disso? É que para a gente fazer uma separação, a gente vai ter 3 arquivos. Você vai ter o HTML, você vai ter o CSS do exemplo e você vai ter o JavaScript, onde a gente vai de fato escrever o componente React que faz esse cronômetro. Então a gente vai ter que... A gente está dizendo que a gente vai incluir na nossa página uma folha de estilo. E qual é o tipo dessa folha de estilo? Text CSS. E qual é o nome desse arquivo, Lucas? O nome desse arquivo vai ser episódio3.css. O nome do arquivo referente ao episódio dessa série que estamos gravando aqui. Depois disso tudo, a gente tem que incluir também o arquivo onde vai estar a componente do React que a gente está trabalhando. Então eu tenho que informar que é um script, que é um texto do Babel, um texto que vai ser compilado no Babel. E de qual fonte, de onde vem esse arquivo? Esse arquivo vai se chamar timer.js. Lembra que, obviamente, para isso tudo funcionar, vai ter que existir na mesma pasta desse HTML,
Vai ter que existir o episódio 3.css e vai ter que existir o timer.js. Tudo vai ter que estar na mesma pasta, senão, querido, não vai funcionar. Ou querida também, né? Também temos o público feminino aí acompanhando o universo discreto. E na tag body, a gente vai adicionar uma div cujo ID, cujo identificador vai ser principal. É dentro dessa div principal que ele vai renderizar a componente React que a gente vai implementar, certo? Com isso a gente concluiu, o HTML está pronto para uso. E agora vamos trabalhar no CSS, porque o CSS ele é mais fácil para a gente trabalhar. O que realmente vai dar trabalho aqui vai ser a componente aí do React. A gente vai trabalhar apenas com duas, a gente vai definir estilo só para duas tags. A primeira vai ser o HTML, eu vou definir que a fonte, a letra, vai ter tamanho de 14 pixels. Ela vai ter 14 pixels e vai ser fonte Arial. Se por acaso a fonte Arial não existir no seu sistema, coisa que é impossível de acontecer, já que Mac, Windows, Linux, distribuições Linux, todas têm o Arial, aí ele vai usar o sans serif, mas muito difícil de não ter Arial no sistema. E a cor da letra a gente vai colocar um cinza, com 62 de vermelho, 67 de verde e 71 de azul. Então vai dar um cinzazinho, né? Essa cor hexadecimal aí que eu defini. E o body. No body eu vou adicionar dois atributos. Um padding de 60 pixels. O que é o padding? Basicamente, o padding define uma caixa que você vai empurrar nas direções que você definir. Eu só estou definindo 60 pixels, então o meu texto vai ser empurrado 60 pixels para baixo, ele vai ser empurrado aqui também 60 pixels, e você também vai empurrar 60 pixels na esquerda e 60 pixels à direita. Então, com todo mundo pressionando 60 pixels em todas as direções, o texto vai ficar enclausurado numa caixinha bem no meio da tela. Então, basicamente, eu fiz isso só para empurrar 60 pixels em todas as direções e o cara ficar no centro. E, além disso, é importante eu também informar que o texto propriamente dito vai estar centralizado. Então, é como se eu estivesse definindo uma caixinha no centro e dentro dessa caixinha o texto vai ficar centralizado. Isso é só para deixar o texto mais jeitosinho, mais centralizado aí na tela, certo? Com isso, o último arquivo que falta é a componente React propriamente dita, e ela não dá muito trabalho de fazer não, o código dela é até simples. Primeiro a gente vai criar uma componente aí que nada mais é do que uma classe, ela vai ser uma classe extends React Component. Se você estiver familiarizado, vou até tomar meu cafezinho aqui um pouquinho. Que desenvolvedor não vive sem café, não é mesmo? Mas, o que eu fiz aí? Se você está habituado com orientação a objetos, então você deve estar entendendo que existe uma classe pai, React.Component, e uma classe filha, chamada Timer. Então, a classe Timer herda todas as funcionalidades de React Component. Com isso, eu estou criando um componente chamado Timer. Quando existe uma classe JavaScript que herda de React Component, isso é o mesmo que dizer que estou criando um componente Timer. Um componente com todas as funcionalidades que um componente do React tem. E esse se chama Timer. É basicamente isso. Quando você cria uma classe, o construtor é um constructor. E o parâmetro que você vai passar desse construtor é props. E o que é o props? O props é basicamente
onde você armazena atributos que o seu componente React tem. Então, se você quiser declarar uma variável, por exemplo, quer declarar um atributo, você pode armazenar isso dentro do props. Esse props é um objeto onde você pode armazenar atributos que você cria e que você usa no decorrer da sua implementação. Se eu não me engano, no exemplo passado a gente usou bastante esse props. Então não deixe de assistir o vídeo passado se você tiver esquecido o que é o props. Então dentro do construtor, se a gente lembra bem de o construtor é um método que é invocado quando o objeto é instanciado, ou seja, quando o objeto é criado. E nesse construtor eu chamo o método super. E se você está habituado com orientação a objetos, principalmente Java, você deve lembrar do que é o super. O super é você invocar o construtor do pai. Então o que acontece nessa linha 3? Na linha 2, você está invocando o construtor do timer e o super, ele chama o construtor que também existe dentro da classe React Component. Você precisa fazer isso, é obrigatório você inserir o super dentro do construtor para que o props funcione. Se você não invocar o super, o props ele vai ficar indefinido dentro do construtor e o que vai te causar bugs, defeitos aí do seu código. Então é padrão. Criou um construtor dentro do seu componente React, coloque também o super. Se você estiver trabalhando com essa sintaxe aí que a gente está usando. Além do props, você também tem algo bastante interessante que são os estados. O que é um estado, um state? O estado ele tem o conceito de um fluxo. E como é que funciona isso? O seu componente pode do estado A ir para o estado B e passado pelo estado B ir para o estado C. É como se fosse uma espécie de um fluxograma. Você define um fluxo que as informações vão fluindo. E esse estado é um objeto, então esse estado não deixa de ser um objeto, mas que ele mantém uma relação de tempo, o que faz bastante sentido, já que a gente está trabalhando com cronômetro. A gente vai entender melhor com essa próxima linha que eu vou inserir aqui, que é current time 0. Então o que eu fiz aí? No objeto estado do meu componente React, eu estou criando um atributo que se chama current time, que recebe 0. Então, no estado inicial da minha componente, existe um atributo chamado current time igual a 0. Faz bastante sentido, já que quando eu inicializo a minha aplicação, o tempo do relógio do meu cronômetro é 0. Então, quando eu inicio a aplicação, é iniciado no estado 0. No estado 0 você tem um atributo current time 0. À medida que eu for criando mais métodos, essa noção de estado vai ficar mais clara na sua cabeça, não se preocupe. Aqui embaixo eu vou definir um método dessa classe timer que vai se chamar tick. Tick porque é tique de relógio, sabe? O relógio não faz tic-tac, tic-tac. Então, a cada tique, esse método é invocado. Então esse método vai ser importante porque ele vai atualizar o meu cronômetro. Então sempre que você for incrementar o relógio 0, 1, 2, 3, 4, a função tick vai ser chamada. Como? Eu vou mostrar. Então essa função vai ser invocada continuamente para aumentar o tempo do relógio. E aqui nós vamos atualizar o estado. Eu vou escrever aqui a sintaxe toda primeiro, que essa sintaxe ela confunde um pouquinho. Então, pessoal, eu estou definindo aqui uma mudança de estado. Então, sempre que o reloginho, o ponteirinho do relógio, mover 1 segundo, o estado muda. No estado 0 você vai ter o tempo 0, no estado 1 você vai ter tempo 1, no estado 2 você vai ter tempo 2 e por aí vai. E como é que funciona? Como é que eu vou de um estado ao outro?
Para isso, eu tenho que pegar o estado anterior, ou seja, o previous state, e eu não posso deixar de passar também o props, que é esse objeto que armazena os atributos que eu uso na componente. No caso aqui, eu não vou usar nenhum atributo dentro do props, mas por questões de sintaxe e tudo mais, é interessante eu não deixar de passar o props ali nesse método setState. E aqui dentro das chaves, eu vou atualizar os atributos do meu estado. E que atributo o meu estado tem? Ele tem current time, então eu vou atualizar aqui o current time. Qual vai ser o current time novo? É o tempo anterior mais 1. Ou seja, é o tempo anterior mais 1. Então o que está acontecendo aqui? Quando você dá um tique do relógio, você atualiza o seu estado. E o seu estado novo, ele vai ter um novo tempo, um current time novo. E qual que é o current time novo? É o current time do estado anterior mais 1. Então, quando eu inicio a aplicação, meu current time é 0. No estado seguinte, o current time novo é... aqui é o tempo current time 0. Aqui está o estado novo. Qual que é esse estado novo? É o current time do estado anterior, ou seja, 0 mais 1. Então aqui passa a ter current time 1. E assim sucessivamente. Se aqui tiver o próximo estado, vai ser 1 mais 1, 2. E com isso ele vai seguidamente atualizando o relógio. Então o previous state é uma referência ao estado anterior. Mas aí você vai falar, legal, Lucas, só que, quem que vai ficar chamando esse tick continuamente? É isso que a gente vai fazer agora. A gente tem que definir uma função que chama component didMount, que é uma função que é invocada quando o componente é renderizado na tela. Então, quando o seu componente for desenhado na tela, imediatamente o método component didMount ele é chamado. E é aí que você vai criar. Aí podemos criar aqui um objeto, um atributo, que nada mais é do que um callback, ou seja, uma função que é chamada sempre. E essa função vai ser o setInterval. A função setInterval você pode chamar algum método sempre de tempos em tempos. Então o que eu vou fazer? Eu vou querer chamar o método dStick a cada 1000 milissegundos. Ou seja, a cada segundo chame a função dStick. Então é isso que a função setInterval ela está fazendo. Eu tentei botar ponto e vírgula aqui porque ali termina a função. Mas não é só isso. Eu coloquei desse jeito para você entender. Espero que você tenha entendido. Então o TimerID ele vai ser um atributo que vai ser um atributo função de callback. Ou seja, uma função de callback é uma função que vai sendo chamada repetidas vezes. Então o component didMount é invocado uma vez e ali ele é como se ele ligasse uma chavinha que sempre a cada 1000 milésimos de segundo, ou seja, a cada 1 segundo, vai invocar a função dStick. Mas eu preciso passar também nesse setInterval o estado anterior e o props. Agora, isso daí é uma coisa meio que de sintaxe, tá? Se você quisesse deixar aqui em branco, funciona também. Então, desse jeito aí, funciona direitinho. Ele vai fazer essa funcionalidade como eu expliquei para vocês. A cada 1 segundo vai invocar o método dStick. E vamos lá, porque o vídeo já está ficando gigantesco, né? Então, agora a gente vai criar um método que se chama render. O método render, você vai especificar o que vai ser desenhado na tela, como vai ser desenhado na tela. E aí, o que você vai fazer? Você vai
usar algo que chamamos de JSX. O JSX é tipo um HTML do JavaScript moderno ou do React. Então você vai retornar aqui o JSX. Então tudo que está dentro desse return aqui é JSX. E o meu JSX é o que? É desenhar uma div com um H1, ou seja, um textinho informando o tempo que se passa em segundos é. Aí você tem que informar esse tempo. E esse tempo é o que? É o current time daquele estado, do estado que você está no momento. Então, o render ele sempre vai ser invocado com o current time do estado atual. E a gente não vai ficar toda hora atualizando o estado? A cada tique do relógio você não muda o estado? Então com isso você muda também o current time que está no render. Ponto ali para ficar bonito e o H1 ali fechando. Com isso tudo, a última coisa que falta é a gente chamar a renderização no React DOM. Quem realmente desenha as coisas na tela é o React DOM, então a gente precisa chamar ele. Então a gente chama o React DOM.render e esse cara aqui, ele é responsável, precisa saber qual componente você vai renderizar e aonde ela vai ser renderizada. Então, a componente que eu quero renderizar, pessoal, é a componente timer. Eu chamei ela de timer aqui em cima, tá vendo? Ela se chama timer. Então, eu vou passar a componente timer e eu tenho que informar aonde, em qual elemento do meu DOM vai ser renderizado esse timer. Então eu tenho que ir lá no DOM, eu tenho que pegar o elemento cuja identificação é principal. Se você lembrar, lá no meu HTML eu chamei a div de principal, né? No meu episódio 3.html aqui eu chamei ela de principal. Com isso, nós temos a aplicação aí de cronômetro, em teoria, funcionando. Eu vou rodar aqui para ver se eu não cometi nenhum erro de sintaxe. Eu cometi um erro bastante bobo, que é esse ponto e vírgula aqui. Vamos tentar de novo. Rodou. O único erro que eu tinha cometido foi o ponto e vírgula ali, que força do hábito, né? Você chama um método, você sempre coloca ponto e vírgula em tudo. Mas ali não fazia sentido, já que aqui dentro é uma lista de parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o componente timer, e o segundo parâmetro é o retorno daquele método. Então, com isso a gente cria o nosso cronômetro, um exemplo bastante simples, mas para mostrar... É mais para mostrar como é a sintaxe do React. Eu também estou aprendendo React junto com vocês nessa série. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Sugira coisas aí pra gente fazer em React. Fale de dúvidas que você tem de React aí nos comentários pra gente tentar criar um projeto ou um exemplo legal pro próximo episódio. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever. Eu espero ver você no próximo vídeo. E é isso, e até a próxima.